Esse é o filme sobre nazismo mais estranho, diferente, desconfortável e bizarro dos últimos tempos. Judeus estão sofrendo atrocidades, gritos, tiros, cachorro latindo, tortura. As maiores atrocidades estão sendo cometidas. Grotesco. Então fique com a gente que você vai entender tudo isso e no final você vai se surpreender com o que vamos lhe contar. Então bora ver um filminho? Partiu! O filme Zona de Interesse mostra o cotidiano, o dia a dia de uma família tipicamente alemã. No entanto, o filme é ambientado na Segunda Guerra Mundial e o patriarca da família é um dos principais comandantes nazistas. O filme mostra a residência dessa família dividindo muro com o campo de concentração Auschwitz. Lançado em 2023, o filme Zona de Interesse é do gênero guerra e drama e concorreu a vários prêmios, ganhando inclusive o Oscar de melhor filme estrangeiro e melhor som. Foi dirigido pelo diretor inglês Jonathan Glazer e teve como os principais atores Christian Friedel e Sandra Hüller, interpretando os personagens Rudolf e Hendrik Ross, que são o pai e a mãe da tal família nazista. O filme começa mostrando a família inteira, pai, a mãe, os 5 filhos, incluindo bebês de colo, à beira de um rio, tomando banho de sol, contemplando a natureza, tudo em paz, tudo tranquilo. Em seguida, essa família vai embora e percebemos logo de cara que eles moram em uma casa bem bonita, ampla, espaçosa, com um jardim amplo também, um quintal com muito espaço para as crianças brincarem, com piscina, com horta, com flores bonitas. Mas o que realmente chama a atenção é o que está para além do muro, porque o que nós vemos são as instalações de um campo de concentração e principalmente uma chaminé da onde sempre está saindo uma fumaça preta. Ao longo do filme fica bem claro o contraste que o diretor quis passar. Ao mesmo tempo que a família está vivendo a vida tranquila, feliz, do outro lado do muro, os judeus estão sofrendo atrocidades. A gente pode ouvir gritos, tiros, cachorro latindo, tortura, enfim, as maiores atrocidades estão sendo cometidas e nada daquilo fica explícito, fica somente a cargo da nossa imaginação pelo que estamos ouvindo. Enquanto isso, dentro da casa nós podemos ver situações como, por exemplo, o patriarca Rudolf se reunindo com outros comandantes a respeito do campo de concentração de Auschwitz e falando sobre o processo de cremação, a nova câmara que serve para fazer as cremações, o quanto ela é rápida, quanto ela consegue ter de capacidade por minuto, por hora. E ao mesmo tempo, nós vemos em outro cômodo, em uma outra situação, a matriarca Hedwig testando roupas, casacos de pele bonitos e caros, que com certeza foram trazidas pelo marido dos judeus, dos seus pertences, para ela provar e testar, como se essas duas situações acontecessem como se fosse a coisa mais natural possível. É interessante, interessante não, grotesco, que o patriarca Rudolf, ele dá ordens diretas, explícitas, de que não podem machucar os arbustos roxos do jardim de Hendrik Ross. Ou seja, tinha que manter todo o jardim perfeito. Não era para deixar nenhum prisioneiro, nada, mesmo que acontecesse uma situação para conter, que eles fizessem tudo, menos machucasse os arbustos roxos da esposa. Ridículo. Dentre as várias cenas bizarras e estranhas que nos causam desconforto, uma das que me chamou a atenção foi quando o pai, o patriarca Rudolf, chama um dos seus filhos, o mais velho, para um passeio ao redor da casa e também do campo de concentração a cavalo. Mas na verdade é uma caçada que ele está orientando seu filho, e o que ele está ensinando o filho é a caçar os judeus que tentam fugir dos campos de concentração. E o mais curioso é que Rudolf se refere à caça aos judeus como garças cinzas, porque é uma alusão ao uniforme de prisioneiro que os judeus utilizam. O que me revoltou bastante também foi que a mãe de Hendrik vai a visitar e a filha mostra toda orgulhosa o jardim que ela tem,
a horta, todo o projeto que ela fez, as videiras que ainda vão crescer para cobrir o muro cinza para disfarçar melhor. E ela se gaba para a mãe, que é conhecida como Rainha de Auschwitz. E depois disso, em um certo momento, a câmera foca, né, nas flores e você percebe que algumas rosas são chamuscadas pelas cinzas que vêm das câmeras de incineração. Outra cena bem marcante nesse filme é quando o patriarca Rudolf vai com 2 de seus filhos para um passeio no riacho perto da casa deles. E aí os filhos vão tomar banho e ele vai pescar, só que ele pesca com os pés dentro da água. E do nada ele percebe algo no fundo do rio. Quando ele vai tirar, ele consegue perceber que na verdade trata-se de um pedaço de osso de uma mandíbula humana. E em seguida, quando ele olha para o riacho, ele consegue ver uma mancha cinza que vem das incinerações do campo de concentração. E aí ele fica desesperado, pega os filhos e leva para casa o mais rápido possível para que eles tomem banho e se esfreguem bastante e retirem toda aquela impureza do corpo. E em certo momento mostra o Rudolf também se lavando e ele se aproxima da pia, assoa o nariz e sai patacas de cinza. Assim, uma coisa muito nojenta. Bom, não demorou muito para que a mãe de Henry percebesse o grau da atrocidade que estava acontecendo. Apesar da velhinha também ser nazista, ela não aguentou passar mais de uma noite naquela casa. Porque à noite as incinerações aconteciam, a fumaça tomava conta do ambiente, o cheiro, e a senhorinha começava a tossir e a tampar o nariz por causa do cheiro, e ela via aquele clarão e ela ficou perturbada. E no outro dia ela foi embora sem mesmo se despedir da filha. Durante alguns momentos no filme, a tela fica toda preta ou às vezes toda vermelha e o telespectador fica assim sem entender o que está acontecendo. E nós conseguimos em alguns momentos apenas ouvir os gritos de terror, de desespero dos judeus do outro lado do muro. O diretor fez isso para que os telespectadores ficassem com uma sensação muito grande de desconforto, achando aquilo tudo muito estranho, porque nada é explícito e a gente só consegue saber o que está acontecendo pelo ouvir sons e tentando imaginar o que está acontecendo do outro lado do muro. O ápice do filme é quando Rudolf, o patriarca, recebe uma promoção. Ele vai precisar se mudar, trabalhar em um outro local, e quando ele avisa para a esposa, ela fica muito descontente, contrariada, revoltada. Ela simplesmente se nega a partir com o esposo. Diz que o trabalho dele é lá nos campos e o trabalho dela é cuidar dos filhos. Então ele vai e ela espera, quando ele puder voltar para casa, ela vai estar lá. Mas ela não quer abrir mão daquele paraíso, sair da sua zona de interesse. Em um outro momento, durante um jantar de família, o patriarca Rudolf aproveita para contar a situação para os seus outros filhos e se despedir de cada um deles, dizendo que vai ficar um tempo fora, e aproveita para dar recomendações aos seus filhos. E depois, em um outro momento, ele vai ao estábulo daquela propriedade para se despedir do seu cavalo, dizendo inclusive que o ama, ou seja, ele é mais emotivo para se despedir do próprio cavalo do que da esposa, a qual ele não fala nada do tipo durante o filme inteiro. Depois disso ele viaja e vai falar com seus superiores sobre seu novo posto de trabalho. Caminhando já para o final do filme, é mostrado Rudolf descendo umas escadas num corredor escuro, em um momento que ele meio que encara a tela do telespectador, e é mostrado uma visão de futuro. O campo já sendo aberto para visitas, funcionários fazendo limpeza, tirando cinza das câmeras, colocando nas vitrines milhares de pares de sapato, os pertences daquelas pessoas que foram levadas em cativo. Meio que mostrando as outras vítimas que ainda serão feitas por Rudolf. Mostrar essa história pelo lado dos nazistas é o que torna esse filme tão diferente, estranho e desconfortável, porque nenhum outro filme desse mesmo gênero sobre o nazismo mostra como é a visão do lado dos alemães. Então, quando nós vemos o outro lado, que existe a visão do nazista, que é uma visão
sem nenhum tipo de empatia, sem nenhum tipo de rancor, torna toda essa situação muito mais bizarra, estranha. E além disso, durante todo o filme, apesar de ser do gênero de guerra, nenhuma cena de violência ou tortura é explicitamente apresentada. Então a gente só consegue entender o que está acontecendo porque pelo som que nós ouvimos ao fundo, essa sensação de que está tudo bem, mas ao mesmo tempo está acontecendo um caos logo ali, é que deixa o filme bastante assustador e perturbador. Bom, o que me surpreendeu, acredito que a William também, não trata apenas de um filme que fez uma adaptação generalista. Não. Aquelas pessoas realmente existiram. Rudolf e Heinrich Ross são pessoas reais, existiram. Rudolf, ele foi um dos principais comandantes do nazismo. Ele foi o responsável por automatizar a morte em massa dos judeus em campos de concentração. Ele construiu Auschwitz I e depois foi designado para Auschwitz II, em que as atrocidades ainda foram maiores. Ou seja, a família realmente existiu. Patriarca, matriarca, os 5 filhos, inclusive aquele bebê de colo. E o que aconteceu com essa família depois? Agora contando a parte que o filme não mostra, após o fim da Segunda Guerra Mundial, todos os nazistas que sobraram passaram a ser perseguidos. E a família de Rudolf, incluindo ele, não foi exceção. Então eles resolveram fugir para o norte da Alemanha, para que depois eles pudessem imigrar para a América do Sul. Mas eles não conseguiram. E Rudolf resolveu, por segurança, se afastar da família e trabalhar como agricultor em uma fazenda disfarçado para que ele não fosse descoberto. Mas os soldados ingleses encontraram a esposa e os filhos, torturaram o filho mais velho e ela foi obrigada a delatar o local onde ele se encontrava. Quando os soldados o encontraram, ele ainda negou que era Rudolf Ross, mas ele só foi descoberto por causa do seu anel de casamento em que estava o seu nome verdadeiro e o da sua esposa. Rudolf foi julgado e condenado à morte. Ele foi enforcado, ironicamente, em Auschwitz I, ao lado da casa onde ele morou com a família, a esposa e 5 filhos, por aproximadamente 4 anos. A matriarca foi inocentada. Segundo ela não sabia de nada que estava acontecendo, uma grande mentirosa. E assim a família ficou desamparada, teve corte de benefícios do governo e foram morar em um casebre. E os filhos tiveram que catar carvão pela cidade para se aquecer durante o inverno. Em relação à casa onde a família morou durante todo esse tempo em que esteve próxima de Auschwitz, ela foi recentemente comprada e em breve, num futuro próximo, será transformada em um local de visitação turística na Polônia, assim como já acontece hoje em dia com os campos de concentração de Auschwitz. Enfim, essa história ainda continua, mas para esse vídeo não ficar muito longo, nós ficamos por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like e também comentar o que você achou dessa história. E se inscreva no nosso canal para não perder os novos conteúdos. Tchau! Tchau!